dia mais uma vez, sejam bem-vindos, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica do Discípulo. Somos da Igreja Batista do Jardim Tarumã e o nosso grande prazer, a nossa alegria é ter você aí inscrito no nosso canal, curtindo o nosso canal e assistindo às aulas do Novo Testamento. Nós estamos estudando o período neotestamentário, compreendendo o contexto aí desse período da chegada do Messias Cristo Jesus. Já desde as aulas anteriores vimos desde o período da Babilônia, o período persa, o período grego e aí o período romano, compreendendo agora a sociedade judaica, o mundo social judaico. Então, nosso desejo é que você, em sequência, assista às nossas aulas, aprenda. Nós não somos aí perfeitos em todas as informações, em todos os dados, em todos os detalhes, mas convidamos você a assistir outros vídeos, ir em outros links, se enriquecer do conhecimento da cultura hebraica, enriquecer-se do conhecimento da cultura grega, enriquecer-se do conhecimento do mundo do Império Romano, dos medos, dos persas, da Babilônia, porque à medida que você conhece todo esse mundo, esse contexto, nele está inserido a revelação de Deus, a manifestação de Deus, a existência do povo hebreu, trazendo aí o culto a Yahvé, o monoteísmo, a prática do culto a Deus, né? E aí a preparação desse mundo para a chegada do Messias, do prometido de Deus, desde Gênesis 3,15. Então vem conosco agora conhecer dentro desse pano de fundo que nós estamos estudando o mundo social judaico. Mas antes, quero orar com você, porque entendemos que o Espírito de Deus é quem deve nos conduzir a toda a verdade. Então oremos. Pai do céu, estamos aqui atrás da cruz do Senhor para entendermos através da história a tua revelação e a forma como o Senhor se manifesta a nós. Também, ó Deus, nesse registro que nós vamos ter das Escrituras, da palavra do Senhor, qual a melhor maneira de nos posicionarmos dentro da história para entender a tua vontade também para os dias de hoje. Então ilumine a nossa mente, nos dê clareza de ideia, clareza de compreensão, Deus, diante de todos esses dados, diante de todos esses registros. E nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. A sociedade judaica é consenso da maioria dos historiadores, é consenso da maioria dos teólogos, comentadores das Escrituras sagradas, que parte da população judaica que vivia em Jerusalém, que vivia na Judéia, não era muito grande. Então, nós temos aí cerca de 4 milhões de judeus vivendo em todo o Império Romano, aí já falando desse período, do contexto que a gente veio vindo, dentro do Império Romano. Então, nós temos aí, nesse período, 4 milhões de judeus vivendo dentro do Império Romano. Apenas 700 mil viviam na Palestina. De 4 milhões, apenas 700 mil viviam na região da Palestina. A outra parte estava dispersa, espalhada, morando na cidade de Roma, Alexandria, Antioquia e várias outras cidades do Império Romano. A língua comum nesse tempo do Novo Testamento dos judeus era o aramaico. Digamos que a língua comum falada do povo naquela época era o aramaico. A língua sacerdotal, a língua mater, a língua mãe do judaísmo era o hebraico. Mas era comum que parte da população, ou a maior parte dela, ou todas elas, também sabiam falar o grego. Com a helenização, nós temos dentre estes como característica a língua grega predominante. Então, nós temos aí, por exemplo, o apóstolo Paulo,
como um poliglota que falava o hebraico, o aramaico e o grego, e provavelmente outras línguas, outros dialetos. Jesus mesmo provavelmente falasse o aramaico, o hebraico e conhecesse parte do grego. É tão claro isso e evidente que nós temos o registro do Novo Testamento escrito em grego, na língua koiné. Algumas frases, algumas palavras em hebraico. O judaísmo tinha uma aristocracia abastada. Muitos destes eram saduceus, governantes virtuais da Judéia. Você deve se lembrar lá do período da história, quando nós entendemos que os saduceus, parte deles, os sacerdotes, foram intitulados príncipes da terra, príncipes da localidade, né, com responsabilidades diferenciadas, dentre estas a arrecadação de tributos, né, responsabilidade pela liturgia. Então a comunidade judaica nesse período do Novo Testamento estava organizada assim. Uma parte da aristocracia era dominada pelos saduceus, né? Eles controlavam os negócios relacionados ao templo. Dentre esses negócios relacionados ao templo estavam o recolhimento das ofertas, dos sacrifícios, das oferendas, mas também estavam a venda dos animais que eram feitas para os sacrifícios. Nós temos alguns também que eram proprietários de terras e que as alugavam e recebiam lucros provenientes da terra e do aluguel da terra. E embora não fosse parte da ética, parte da cultura judaica, a escravização de seus conterrâneos, mas nós temos aí uns desvios de algumas partes dessa aristocracia. A gente vai ver essa reprovação por Jesus e vai ver essa reprovação também nas cartas paulinas, né, dessa exploração das pessoas e dos saduceus aos pobres. A maior parte dos palestinos, ou dos moradores da Palestina, eram fazendeiros, artesãos, comerciantes, pescadores, como era o caso dos discípulos, parte dos discípulos de Jesus, que eram pescadores. Na sua maior parte eram pessoas pobres, né? Já falamos que a escravidão não era uma característica, não era comum dentro da comunidade judaica. Alguns dos discípulos tinham esse perfil aí dos pescadores e provavelmente tivesse como se fosse uma indústria de pesca, algo muito mais organizado, não só uma pesca puramente artesanal, mas que dentro da especificação da época, eles tinham como que uma indústria de pesca, como uma organização de pescadores. Você tem isso aí registrado no livro de Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20, Jesus chamando os discípulos para serem, ou seus seguidores para serem seus discípulos. A lei judaica também fazia com que todas as pessoas fossem igualmente responsáveis diante de Deus. Essa progressão da teologia judaica, dessa organização, ela fica bem evidente. No início nós temos uma ética nacionalista, em que a preocupação com a nação, com a coletividade, e depois isso se perde com o exílio da Babilônia, depois com a Pérsia, com os gregos e aí os romanos. Esse espírito nacionalista, ele se perde um pouco, e nós vamos ter muito mais uma ética personalizada, uma prestação de conta pessoal, em que cada um teria que se dar conta, ou dar conta de si, diante de Deus. Os judeus consideravam aí a riqueza como parte da bênção divina, né? Nós temos aí essa ideia de que a prosperidade, a bênção material, as condições materiais
que eram dadas aos judeus, essa capacidade que eles tinham e ainda têm na história de angariarem, de ganharem, de conquistarem recursos, de enriquecerem, de prosperarem, isso é característica para eles como a bênção de Deus sobre eles. Embora essa bênção depois se estendesse a todas as pessoas, mas isso era assim considerado. Por isso que, à luz do Novo Testamento, a gente progride nessa interpretação teológica, e aqueles que se prendem a essa visão de prosperidade, elas estão, de certo modo, presas a essa visão judaica velho testamentária. Mas para os judeus, nesse período, prosperidade era um sinal da presença, da bênção de Deus sobre a vida deles. As pessoas poderiam receber esta bênção também pelas boas obras e pela obediência moral. Aí nós estamos falando da benevolência, nós estamos falando dos critérios morais, da ética, das boas ações, das boas obras. A gente não pode negar que eles interpretavam e entendiam também que ser bom atraía a bênção de Deus, ser uma pessoa justa atraía a bênção de Deus. Então, o sentido de prosperidade, ela também estava ligada a essa ideia das boas ações, das boas obras e de uma boa ética de relacionamentos. Então, isso fazia com que a bênção de Deus se transformasse em prosperidade. Como se organizava nesse período a sociedade pagã? A sociedade pagã tinha classes muito mais definidas, claramente definidas. Vamos fazer esse paralelo aí com a sociologia hoje, como é colocada a divisão de classes, né? Vamos chamar de classe mais alta, classe média e a classe operária pobre, né? Como é que era essa organização pagã? A classe mais alta era composta aí de proprietários de terras, comerciantes, e estes gozavam de privilégios, de uma vida de luxo, né, de uma aristocracia. Não deixa de ser até um feudalismo, né, mas era assim, né, esse luxo, essa luxuosidade, esse esbanjar da riqueza da classe média, ela acabava enfraquecendo a vitalidade da classe mais alta e desencorajava as classes mais baixas, né? A opressão fazia com que os de classes mais baixas ficassem desvalorizados e com uma estima muito mais baixa. A classe média quase não existia, e quando existia, as próprias guerras exterminavam com a classe média. Isso é uma coisa muito interessante, porque se a gente traz para o contexto da vida moderna, é interessante de se estudar à luz da história, como a classe média ela perde facilmente os seus recursos e perde facilmente os seus privilégios. Basta uma crise, basta um contexto de guerra ou de crise, e a classe média acaba sendo a que mais sofre em termos de perda de seus recursos. A classe alta é a que mais se privilegia, e a que mais sofre de fato como opressão é a classe pobre, porque a própria população da classe média cai para essa categoria. As guerras exterminavam alguns membros da classe média, e os escravos acabavam reivindicando e também querendo essa posição da classe média. Muitos desciam para a plebe, né, a classe mais pobre. As pessoas pobres rapidamente seguiam também qualquer um que lhes desse comida, lhe desse amparo, lhe desse divertimento. Então era uma classe meio que manipulável conforme aquilo que era dado. A gente vai entender isso dentro do que era chamado da cultura romana, da política romana, pão e circo, né? Comida e divertimento. Isso agradava o povo e fazia com que eles gostassem do rei.
o rei agradava a população fazendo isso. Traz isso uma reflexão sócio-crítico, histórico, né, para os nossos dias também. Os escravos eram a maior parte do Império Romano, da metade do mundo romano era composta de homens livres. Muitos dos escravos eram profissionais bem treinados, reduzidos à posição de escravidão, ora pelo contexto da guerra, ora pelas dívidas e ora pelo nascimento. Como é que é isso? Então, a guerra, né, o contexto de guerra, fazia com que algumas pessoas fossem subjugadas, deportadas, levadas e se tornavam escravos. E essa escravidão não estava necessariamente relacionada a uma questão étnica, mas apenas porque foram subjugados e eram levados presos como escravos. Outros por dívidas, porque nos seus investimentos, no uso da terra, então eles acabavam com dívidas e eles eram depois, para pagar essas dívidas, se colocavam na condição de escravos, servindo a senhores. E outros porque já nasciam escravos mesmo pela descendência. Se eu sou escravo, aí o proprietário desses escravos, filhos nascidos dos escravos, eram escravos. Parte triste e lamentável de toda a história. Os escravos trabalhavam como médicos, professores, artesãos e eram muito habilidosos, mas o efeito da escravidão era, de certo modo, um mal maior na sociedade, um câncer na sociedade. O que a gente também percebe nessa organização social é que se você tem um número de pessoas que servem a comunidade mais alta, a comunidade de classe mais alta empobrece nas suas habilidades, nas suas capacidades produtivas. Então, os que produziam os escravos eram os executores, os hábeis, os técnicos, né? E os que recebiam isso acabavam vivendo apenas o luxo e não tinham as mesmas habilidades. Se tornavam, por outro lado, seres extremamente dependentes, né? Os escravos caíram nas práticas da fraude, do engano, da imoralidade, e ter uma vida moral sob esse sistema era quase impossível, pelo fato de serem oprimidos, pelo fato de serem humilhados, pelo fato de serem com ausência total dos privilégios. Isso trazia um senso de desonestidade, de violência muito grande para a comunidade judaica e para o Império Romano por consequência. As condições sociais de desempenho, desespero, avareza produziram esse terreno fértil para as mentes praticarem todos os tipos de crimes, de atrocidades, de violências e de aberrações morais. A gente vai entender isso muito bem quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, especialmente no capítulo 1, a partir do verso 18, 32, a gente compreende esse contexto da idolatria, da imoralidade e de tudo mais que era presente no Império Romano e, consequentemente, na comunidade judaica. Vamos compreender agora um pouco do mundo religioso dos judeus, essa sociedade judaica, como ela se organizava religiosamente. E não só a comunidade judaica, mas também a comunidade pagã, né? Os gentios, assim chamados pelos judeus. Nesse mundo antigo, as pessoas expressavam a sua natureza religiosa, o que lhe era inerente e o que é inerente a todo ser, por meio de diversas religiões ou de diversas práticas religiosas.
Na antiga Roma, por exemplo, cada família adorava os deuses da sua própria fazenda e do seu lar. Eram como os deuses particulares, deuses familiares. Tem filmes registrando esse momento, como por exemplo, aquele filme O Gladiador. Vocês devem se lembrar das imagens que ele tinha, que eram os deuses da sua comunidade, os deuses da sua família. Então era muito comum que cada clã, cada família tivesse o seu próprio culto e tivesse os seus próprios deuses, os deuses da sua propriedade, os deuses da sua fazenda, os deuses da sua família. Esses deuses eram personificações ou forças encontradas na vida cotidiana. Estavam relacionados à potencialidade de cada indivíduo ou à potencialidade de cada propriedade. Quando Roma cresceu e conquistou a Grécia, algumas das suas deidades, ou seja, dos deuses gregos, do panteão grego, foram mesclados aí à cultura romana, e também da cultura romana foi mesclada a cultura grega. A presença desses deuses, nós temos aí Zeus e Hera, que era a esposa de Zeus, que eram os seus deuses principais. Nós vamos ver dentro da cultura romana que por vezes Zeus é evocado e imposto como o Deus a ser adorado. Isso vai gerar um conflito para os cristãos, como eram os deuses principais e exigidos na adoração. Mas fazia parte aí também todo o panteão dos deuses gregos. A Roma do primeiro século praticava também o culto ao imperador, desde a morte de Augusto César. Então o Senado cria e estipula o culto ao imperador. Não foram todos os imperadores que evocaram para si o culto ao imperador, mas boa parte, principalmente os últimos imperadores de Roma, esses evocaram para si o culto ao imperador. Calígula, Nero e Domiciano reivindicaram essa deidade e foram, por consequência também, os maiores opressores da igreja primitiva. Por outro lado, também o culto ao imperador sustentava a ideia de que a religião era dever do Estado, obrigação do Estado, e a recusa por parte de qualquer pessoa que adorasse os deuses da religião do Estado estavam contrários e se expondo aí à perseguição ou ao martírio. As religiões chamadas religiões de mistérios, que eram religiões de mistérios, ou para alguns religiões de origem oriental. Elas proporcionavam aí um contato pessoal com a deidade e a promessa de imortalidade pessoal com as experiências emocionais. É desse sentido aí que nós temos as religiões com as suas práticas litúrgicas em êxtase, no sentido de que a fenomenologia, a experimentação, a experiência sensorial trazia você ao contato com o seu Deus. Para tanto, alguns faziam uso até de substâncias para que pudesse entrar num estado de transe e ter aí o contato com a sua deidade, com o seu Deus. Muitas pessoas seguiam as práticas supersticiosas também do ocultismo, das bruxarias, e usavam para tanto fórmulas, rituais, para predições, previsões do futuro, É com isso que eles evocavam a proteção, o cuidado e o agrado dos seus deuses. Algumas dessas práticas também evocavam os espíritos, os demônios, para serem seus guias, seus deuses, e também para serem adorados e cultuados.
e cultuados, assim também como atribuíam a essas figuras como seus protetores. Horóscopos, astrologia e tentativas de prever o futuro eram frequentemente usados aí no mundo do Novo Testamento. Essas práticas eram comuns, e lá à luz do Novo Testamento nós vamos ter as suas devidas reprovações. As pessoas mais instruídas, mais cultas, e aí como parte da helenização, como parte da cultura grega, dada à filosofia, ao conhecimento, à busca do saber, elas satisfaziam seus anseios religiosos por procurar várias filosofias, né? E várias práticas relacionadas à gnose, ao conhecimento, como parte do seu culto ou da sua espiritualidade. Dentre estas nós temos o chamado gnosticismo. Os gnósticos, eles prometiam salvação por meio do conhecimento secreto. Eles criam que o Deus Supremo não tinha relação alguma com as coisas materiais, tangíveis, criadas, né, com o material, e que Deus, na verdade, ou a figura de Deus, o Supremo, não tinha relação alguma com o material, e que ele havia produzido uma série de criações, cada uma mais mundana que a outra e menos espiritual, sendo o mundo criado, por exemplo, o pior de todos eles. É nessa crença gnóstica que alguns se tornaram céticos, né? Que consideravam o conhecimento, ou rejeitavam o mundo, considerando como maligno. E nessa expressão ascética, ou de autonegação, eles achavam que eles tinham que se isolar do mundo, abster-se das coisas materiais, ser desprendido de todas as coisas materiais, porque se apegando ao material, eles estavam se apegando ao que era ruim, ao que era mal, né, ao que era abominável para a sua progressão espiritual. Outros achavam e promoviam comportamentos imorais, uma vez que as atividades do corpo não afetavam a alma. Aí já era o contrário. Enquanto nós tínhamos um grupo dos gnósticos ascéticos, nós tínhamos um contrário, que já achavam que se o material para nada presta, se a matéria não presta, tudo o que eu fizer no corpo e na matéria é da matéria, e o que é salvo nesse sentido, o que vale é a alma, o espiritual. Então o que eu faço na matéria não afeta a alma, não afeta o espiritual. É nesse contexto que a gente tem Paulo escrevendo em Romanos 6, né, e Romanos 7, que diremos, pois, permanecemos no pecado, para que a graça abunde? Então esse contexto gnóstico está em todo o ensino do Novo Testamento, combatendo essas ideias. Os epicureus, nome originado aí de Epicuros, né, aí no século IV a.C., quando surge, ensinavam que o prazer era o bem mais elevado e buscavam a moderação, tranquilidade e o prazer mental. Nesse sentido, eles se tornavam, dentro do conceito filosófico, verdadeiros hedonistas, né? O que importa é o prazer, o que importa é a felicidade, importa-me estar bem, estar feliz, ter prazer nisso. Aí já era o contrário, eles se davam a todo tipo de prazer, todo tipo de prática, entendendo que isso era bom. Se é prazeroso, é bom. Se isso te faz feliz, é bom, né? Isso te eleva espiritualmente. Então todas estas coisas acabavam também levando para umas práticas da imoralidade e de um isolamento do conceito ético divino, da moralidade divina.
Os estoicos enfatizavam a virtude em vez de o prazer, enfatizavam a responsabilidade em face à adversidade e aceitação da obrigação do destino pessoal. Então, a ideia de que nós temos um destino, né? E nesse destino nós temos que buscar a virtude, buscar ser bom, né? Buscar fazer o que é correto, viver prazerosamente, viver bem, ser responsável, e aí os problemas, as adversidades, eles vão sendo superados pela questão do destino. Então, nessa visão aí dos estoicos, cada um tem que seguir o seu destino. Uns vão sofrer mais, outros vão ser... Vai conforme o destino de cada um. E você segue a vida vivendo da maneira mais prazerosa possível, né? Com as devidas resiliências. Os cínicos, aí estes abriram mão da esperança de encontrar qualquer verdade absoluta. Então eles ficaram de fato mais ateus, incrédulos, no sentido de que a verdade absoluta não existe, e aí relativizavam todas as coisas e também relativizavam a existência de Deus. Essas eram as maneiras mais comuns de se crer naquela época. Você pode se aprofundar um pouco mais sobre o gnosticismo, que não tem muito a ver com o gnosticismo de hoje, a prática dos estoicos, dos epicúreos, e aí você vai perceber que a forma como as pessoas vivem hoje estão muito associadas a essas crenças, ideologias, e que não deixavam de ser filosofias como se viver naquela época. O mundo judaico, né? O judaísmo no primeiro século tinha diversas características aí peculiares. Embora eles tenham se originado dos judeus, ou se designado originário dos judeus, isso porque muitos eram prosélitos. Prosélitos foram aqueles que se converteram ao judaísmo, aceitaram o judaísmo como sua religião e aí fizeram parte da comunidade. Então, nem todos da religião judaica eram, de fato, judeus. Enfatizavam o monoteísmo, a prática em um Deus único, ou culto a um Deus únicos. Os seguidores nem pensavam em admitir a existência de outros deuses. Então, criam na existência de um único Deus, de um único Senhor, Criador absoluto de todas as coisas. O judaísmo fornecia também uma ética que era inerente à sua adoração religiosa. Então, a sua ética estava relacionada aos mandamentos, às leis divinas, o que eram peculiares, né? E era baseada nas sagradas escrituras, porque compreendiam-se elas a revelação progressiva de Deus, sendo as escrituras o registro dessa manifestação de Deus aos homens. E a sua ética, ela era fundamentada e baseada nessa revelação divina, nessa manifestação de Deus aos homens. Como era a teologia do judaísmo, a crença teológica dos judeus? Eles criam na existência de um só Deus e por isso se tornaram denunciadores da idolatria, de culto a qualquer outro Deus, e abominável consideravam o culto a outros deuses. Os judeus buscavam suas crenças nos atos concretos de Deus na história e não na mitologia ou na especulação. Então a forma deles crerem era nessa manifestação de Deus na história, de como Deus havia se feito conhecer ao homem na história, e não baseava a sua fé, a sua religião, nem na mitologia e nem nas especulações, na imaginação do próprio homem.
O Antigo Testamento, que era o seu livro sagrado, enfatizava o destino da nação como um todo. A gente falou isso na aula anterior. A ênfase da nação de Israel, o propósito de Deus para a nação de Israel, a unidade do povo de Israel, esse registro era muito importante. Com o cativeiro da Babilônia, a levada do povo judeu para o exílio babilônio, e depois essa sequência dos medo-persas, aí depois da helenização também com os gregos, e depois com o domínio do Império Romano, nós temos aí que essa nação gerou o interesse na responsabilidade individual, que aí as pessoas passaram a se responsabilizar, dispersos, longe como nação, perdendo a sua nacionalidade, porque perderam seu território, perderam seu centro de adoração, seu centro de culto, mas não perderam a sua referência. Então a sua responsabilidade ética, moral, de adoração a Deus, ela era individual, cada um prestava isso responsavelmente diante de Deus. Os primeiros livros do Antigo Testamento não davam essa ênfase significativa à restauração de Israel. Entretanto, alguns dos profetas posteriormente escritos, e até alguns apócrifos aí dentro desse período intertestamentário, indicavam uma crença mais fortemente declarada na doutrina da fé individual e na questão da expectativa do Messias. A gente vai falar desses livros apócrifos. Os judeus antecipavam a vinda do libertador de Deus, ou Messias, e criam que o Messias os libertaria do jugo, da opressão dos seus adversários, dos seus inimigos, no momento, o Império Romano, os libertaria da política opressora e libertaria por completo dos seus inimigos. Eles, como judeus, não estavam preparados aí para aceitar o Messias como um sofredor, como alguém que morreria numa cruz, por exemplo. Paulo vai dizer isso, escrevendo sua carta aos Coríntios, dizendo que a cruz para os judeus era um escândalo e para os gregos era loucura. Então eles não estavam prontos para essa ideia de um Messias sofredor, porque a expectativa, dentro do contexto que a gente estava estudando e estudou, era de um Messias que os libertaria politicamente, geograficamente, aí, dando a eles a liberdade para a sua religião e a liberdade também da sua conquista territorial geográfica. Isso gerou um confronto com os apóstolos aí que proclamavam Jesus como Messias, e que o Messias de Deus é enviado para sofrer pelos pecados deles. Isso foi difícil para eles entenderem. Então nós entendemos nessa aula o contexto da sociedade judaica, entendemos também um pouco da cultura e da teologia do judaísmo, e compreendemos a cultura religiosa pagã, como viviam as pessoas naquela época, no que elas criam, no que baseavam a sua fé. Semana que vem, nós continuaremos nessa sequência, estudando dentro da cultura judaica e do culto judaico, os elementos que faziam parte, ou que fazia parte do seu culto, da sua adoração, da sua organização religiosa. Vamos ver sobre o templo, sobre o sinédrio, vamos ver sobre as sinagogas, vamos continuar nessa sequência, estudando também sobre os grupos religiosos presentes no Novo Testamento. Se der tempo, a gente também entra na formação do cânon, já lá no Novo Testamento. Então, até semana que vem, que Deus nos abençoe.